Bom, para a aula de hoje, pessoal, eu tinha passado já aquelas coisas de figura de linguagem, mas eu vou retomar a lista de exercícios que a gente fez, que eu mandei para vocês fazerem, né? Eu não consegui ver todos, eu não vi nem a metade ainda, porque acumulou um monte de coisa para eu fazer aqui, mas eu vou repassar com vocês agora. Eu vi lá as pessoas que enviaram, né? Vou repassar com vocês agora para tirar dúvida mesmo, para a gente consolidar esse conhecimento. E aí, depois a gente entra de vez na figura de linguagem. E aí já aproveita e já acumula mais figuras para a gente trabalhar com exercícios mesmo na próxima aula. Então, deixa eu abrir aqui. Abriu. Tá aparecendo para vocês aí? Tá, Beleza. tá, professor. Então, Parecendo, tá. maravilha. Todo mundo está conseguindo ler aí, né? Peraí, deixa eu ligar o negócio na tomada aqui que vai acabar a energia. Aí. Então, o primeiro exercício da lista que eu mandei era para vocês entenderem e distinguir, explicarem as ambiguidades. Algumas dá para perceber que tem até mais sentidos. Então, a ideia é que vocês conseguissem entender e explicar essas ambiguidades. Eu coloquei aqui, ó, a primeira já era de exemplo, né? A segunda eu tinha até feito na aula anterior da quinta-feira passada, mas eu vou retomar aqui com vocês. Então, ó, João pediu a Pedro para comer a pizza. Isso aqui tem dois sentidos possíveis, que é o João pedir um pedaço da pizza do Pedro e João entregar um pedaço de pizza que ele tem, né, um pedaço da pizza dele para o Pedro. Num caso, um é o dono da pizza, no outro caso, o outro é o dono da pizza. Vocês conseguiram ver alguma outra possibilidade de interpretação dessa frase, pessoal? Sim, não? Se alguém viu alguma outra possibilidade, pode falar, gente, que eu não sou o dono da verdade, não. Então, de repente, eu estou deixando passar alguma coisa aqui e nem estou percebendo. Bom, o próximo item, a próxima frase era essa. Ela gostou muito. Ops. Ela gostou muito de minha companhia. Desculpa. Nesse caso, a ambiguidade fica por conta da palavra companhia, porque ela pode ser tanto companhia de estar junto, como companhia de empresa. Então, ó, ela gostou que a acompanhei, era um sentido possível, e outro sentido possível é que ela gostou da minha empresa. Todo mundo tinha percebido essa ambiguidade? Vocês perceberam? Tudo bem até aqui? E, professor, essa aí da companhia eu não acertei, não. Eu fiz errado. Não prestei Tá. atenção nessa ambiguidade, não. Não, tranquilo. É, o objetivo era testar mesmo vocês. Não se preocupem. Mas então, a ambiguidade ficava por causa da palavra companhia, que ela tinha duas possibilidades de interpretação aqui. Se tiver mais alguma também, né, de novo, que alguém tenha pensado. Todo mundo Professor, lembra? Todo mundo sabia que companhia significa empresa? Bom, agora vocês sabem também, né? é, Eu não sei se vocês já viram como é que é. quando o senhor falou Sei em lá. companhia, eu achei que o senhor estava referindo a, tipo, uma pessoa que acompanhava a mim e, tipo, uma amiga minha gostou da pessoa que estava comigo. Olha, é verdade.
É verdade, é possível, dá para fazer essa interpretação também. Então, ó, ela gostou da pessoa que me acompanhava. Acompanhava. Verdade. Também dá para. Essa pessoa gostou da minha companhia, só que a companhia e o ela são coisas diferentes, verdade. É uma terceira possibilidade de interpretação. Legal, eu nem tinha percebido, eu nem tinha pensado nisso. Que outra possibilidade, gente? Ela gostou muito de minha companhia. Ela sempre gostou da minha companhia. Não sei se dá pra usar essa. Aí cai nessa primeira aqui, né? Cai nessa coisa de acompanhar ou de estar por perto. Estar por perto. O que mais? Bom, possivelmente vocês pensaram em outras possibilidades aí, né? Mas as mais prováveis de serem são essas três aqui. Se tiver mais alguma, depois eu vou ver lá no que vocês fizeram. E a próxima? Ó, o velhinho viu o jovem sentado na calçada. Isso aqui tinha pelo menos duas, talvez vocês viram mais aí também. O velhinho que estava sentado na calçada, né? Ou o jovem que estava sentado na calçada. Um dos dois estava sentado na calçada quando o velhinho viu. E essa que era a ambiguidade. Vocês viram mais alguma Ou possibilidade de os dois estavam interpretação? sentados na calçada. O velhinho viu o jovem sentado na calçada. Não dá para saber, né? É uma possibilidade de interpretação, mas não dá, a frase não diz isso também. Poderia ser. O velho sentado viu o jovem sentado. É uma possibilidade. Realmente. Poderia se pensar nisso também. E a outra, pessoal? Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Isso aqui é uma placa de um restaurante mesmo. Não é. Isso aqui não é invenção, não. Então, tinha essas duas possibilidades. Eu não sei se vocês pensaram em mais. Uma era de um prato com partes ou até com duas pessoas inteiras para comer, e aí podia estar assado ou sei lá como. E a outra possibilidade era duas pessoas dividindo a comida do mesmo prato. Vocês pensarem em mais alguma aí? Dá para pensar em alguma outra interpretação? Professor, podia ser tipo assim, um prato só e tipo duas pessoas comendo no mesmo prato, sem divisão. Tipo, Mas se é um prato só e duas pessoas comendo, elas estão dividindo, não é? Não, professor, mas eu acho que eu entendi o que ele falou. Tipo, dividir o prato sem ser ao mesmo tempo. Ah, tá. isso, Zé, isso aí mesmo que eu falei. Tipo, a pessoa pega um prato, come, aí entrega para outra, a outra come. Isso, tipo Exatamente. isso. Mas o prato tem que estar todo vazio para colocar mais comida ou não? Não, se tivesse alimento, eles estariam dividindo o mesmo alimento que tivesse no prato. Então, se o prato tivesse vazio, eles não estariam dividindo. Entendi, faz sentido. Duas pessoas usarem o mesmo prato para comer. É uma possibilidade também. O mesmo prato vazio, né? Para comer. Sim, verdade. Tem mais alguma outra possibilidade?
Sim, não? Então vamos lá, vamos para a próxima. E essa aqui, ó, ele realizou a tarefa sem dificuldades. As possibilidades que eu tinha visto eram que a tarefa era bem fácil ou que o sujeito era bem inteligente. Que outras possibilidades pode ter, gente, pessoal? Que talvez a tarefa que tinha dado a ele era difícil, mas ele não achou. E aí, nesse caso, cai nessa possibilidade aqui, ó. Ele era bem inteligente. Então, independentemente do nível de dificuldade da tarefa, ele realizou ela. Então, ele era capaz. Ele era bem inteligente, ou podemos pôr aqui capaz. Na frase não fala, mas alguém podia ter ajudado ele, por isso ele realizou ela sem dificuldade. Alguém podia ter o quê? Podia ter ajudado ele. Aí por isso que ele achou fácil, porque alguém ajudou ele. Ah, tá, tudo bem. Mas nesse caso, como não consta nenhuma pista de que houve essa ajuda, então não dá para considerar isso como uma interpretação válida nesse caso, especificamente sobre porque não aparece essa outra pessoa aí. Mas se tivesse num contexto de tivesse num contexto de um tipo, ele estava numa sala de aula, foi dada essa tarefa e ele realizou ela sem dificuldades, vírgula, com a ajuda de alguém. Aí sim, também era uma possibilidade. O que a gente poderia pensar também, lembra que eu falei da ironia na aula passada? Isso aqui poderia ser irônico. Ele realizou a tarefa sem dificuldades. Na verdade, ele quase não conseguiu realizar a tarefa. Tipo, estava muito difícil. Esse sem dificuldades seria irônico, seria algo entre aspas assim. Ou até mesmo a ironia já estaria na realização. Tipo, o aluno fez a tarefa que eu mandei? Ou ele fez sem dificuldade. Tipo, fez nada, não nem pegou no caderno. É Poderia igual ter uma às suas matérias, eu faço tudo. Muito obrigado, hein? Vou acreditar que não houve ironia aí. Só sei falar um pouquinho de ironia, zero ironia, tá? É, né? Beleza. Então, pessoal, qual outra possibilidade? Eu não consigo ver mais nenhuma aqui. Bom, se a gente for lembrando aí, a gente coloca também, vocês colocam lá nas atividades também. Depois, gente, tinha essas frases aqui, ó. O amor é um fogo que arte sem se ver, isso eu já tinha falado, né, na aula, conotativo. Aí depois a vaca foi pro brejo, eu também tinha comentado na aula, se eu não me engano, que ela tinha um sentido conotativo e um sentido denotativo. Por quê? Porque remetia ao dito Falou. popular, né? Da aula você falou. Ah, não, é isso, é verdade, eu falei sim. Remetia ao dito popular, mas também podia literalmente querer dizer que a vaca foi pro brejo. Que um animal, no caso uma vaca, foi para um lugar lá do pasto, que é o brejo. Agora essa aqui, ó. Víamos o tempo passando rapidamente. Nesse caso, ela é conotativa, porque pela acepção do dicionário para a palavra tempo, não existe uma coisa, não dá para você ver o tempo, não dá para você enxergar o tempo passando. O tempo é um estado físico, só que você não vê ele. Malemar, a gente pode dizer que sente o tempo passar. Quando você vê, por exemplo, uma nuvem no céu, um carro passando, sei lá. Mas malemar, você se sentiria. Mas ver mesmo, com os olhos, não tem como. Mas e se você estivesse olhando para um relógio?
você estaria olhando para os ponteiros do relógio. Então você vê os ponteiros do relógio girando. Mas é assim, né? É o sentido horário. Mas não o tempo propriamente passando. É que a gente costuma fazer isso, né? Tomar o relógio como um tempo. Mas o relógio ele é só um controlador do tempo. Ele é só um indicador. E isso também é muito relativo, porque o relógio ele é uma forma de controle do tempo que é aceita por nós. Porque existem sociedades que não existe relógio. Então a medida de tempo lá é totalmente outra. E existem outras formas de controlar o tempo também, né? Que passam muito além de falar de passagem de tempo. Como eu falei, eu lembro que eu falei alguma coisa do árabe, que a forma de enxergar o tempo deles é circular. E os árabes e os incas também. Os incas não, os astecas, os antigos astecas. Era uma forma de enxergar o tempo circular. O tempo era sempre o mesmo. E existe, quando você vai para a teoria, para a mecânica quântica, existe alguns cientistas que falam até que o tempo, essa ideia de passar de tempo não existe. Porque passado e futuro estão tudo junto aqui agora. É na minha interação com a matéria, o espaço, que eu já determino o passado e o futuro. Mas não vou ficar viajando aqui muito no tempo, senão a gente perde tempo, né? Mas então, nesse caso, o sentido seria conotativo. Quando a gente fala de relógio, ver o tempo passar no relógio, você não está vendo o tempo passar. Você está vendo o relógio, os ponteiros girarem. E a próxima, ó, é preciso verificar o nível de energia da bateria. Essa aqui seria denotativo, porque de fato, uma bateria, vamos imaginar a bateria de um carro, de fato ela tem indicadores de energia, que são a voltagem e a amperagem. Uma bateria de carro vai ter 12 volts, uma bateria boa vai ter 12 volts, 60 amperes. Então, dá para você pegar um multímetro e ir lá e verificar o nível, quanto que está a amperagem, quanto que está a voltagem da bateria. Então, seria denotativo. Mas eu não sei, dá para pensar numa forma figurada, numa forma conotativa de ler essa frase? Verificar o nível de energia da bateria? Tem alguma outra... Professor, não sei se Ah, vem ao caso, mas, tipo, tem pessoa que fala assim, nossa, minha bateria tá esgotada, ou seja, tipo, tá sem paciência. Tem alguma coisa a ver ou não? a gente tem gente que usa esse sentido de bateria, nesse sentido aí mesmo, tipo, hoje eu estou esgotado, minha bateria está acabando, estou morrendo de cansaço, mas como é que você verifica nível de energia nesse caso? Mas é uma possibilidade, embora fica meio complicado de dizer que seja isso só com essa frase. Um sentido conotativo que acabou de vir na cabeça aqui é que bateria também significa bateria de escola de samba, né? Então você poderia ver o nível de energia da bateria no sentido de verificar o quão animado o pessoal tá. Vamos ver o nível de energia do pessoal. E aí, galera? Aí todo mundo bu, 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 e começa a bater os tambor lá. Poderia ser verificar o nível de energia da bateria num outro sentido. Só que aí seria conotativo, porque nível de energia estaria se referindo à animação das pessoas e não a nível energético mesmo, ligado à eletricidade, ligado à potência, essas coisas. Entenderam? Tudo bem até aqui, gente? Eu estou falando, tudo bem? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Sim? Sim, senhores. Muito bom. Então vamos continuando. Todo mundo está me ouvindo? Eu nem pergunto. Gente, coloquem seus nomes aqui no chat.
para eu saber quem esteve presente hoje. Todos estão me ouvindo? Eu acho que se ninguém se manifestou até agora é porque estão todos me ouvindo, né? Mas se alguém não tiver vendo só eu mexer a boca e me avisa. Muito bem, gente. A próxima frase, deixa eu pôr na outra linha aqui. É essa aqui, ó. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Essa frase deveria ser conotativa, porque ela se trata de um ditado popular. Não sei se vocês conhecem esse ditado. Ele quer dizer assim, por exemplo, um médico que diz para todo mundo: pare de fumar, pare de beber, faça exercícios. A profissão dele é mandar as pessoas, indicar comportamentos para as pessoas, a fim de, claro, melhorar a saúde delas ou manter a saúde delas. Mas aí na casa dele, ele bebe, ele fuma, ele não faz exercícios. Então, esse é o sentido desse ditado. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Então, seria um conotativo. Poderia ser um denotativo? Poderia ser um sentido mais literal? O que vocês acham? Vamos, gente, falem comigo. Eu acho que podia ser um tipo diferente do ditado diferente, igual que você Como pôs aí. seria? A Explique, casa, então. em casa Oi, de ferreiro, Ah, tu é de pau. Aí eu vou pensar aqui e vou te falar. Tem que ver se tem outro ditado. Eu não poder, sei. poderia ser denotativo, talvez, se você pensasse assim num ferreiro específico. Então, na casa do ferreiro, ao invés de na casa em casa de ferreiro, se você falasse na casa do ferreiro, na casa do ferreiro, porque aí você estaria se especificando, é aquele ferreiro, especificamente ele. Lá na casa dele, os espetos são de pau. Talvez aí poderia ter um sentido denotativo, mas como você está falando em casa de ferreiro, ou seja, você está generalizando qualquer ferreiro, então aí não necessariamente, né? Porque alguns ferreiros têm espetos de ferro mesmo. Então aí não tem como ser denotativo, que eu consigo imaginar agora aqui, né? Mas vamos lá, vamos dar uma corrida aqui, porque nós estamos. O tempo está passando. Agora esse aqui, ó. A conta de luz veio cara este mês. Esse aqui deveria ser denotativo, porque já existe, já é consagrado esse termo aqui, ó. Conta de luz. É aquele papel que vocês recebem toda semana na casa de vocês. Alguns recebem por e-mail, por e-mail. É aquele papel que vem com os registros de consumo de energia elétrica da casa de vocês. Então, aquilo se chama conta de luz. Então, esse papel, esse documento, conta de luz, se refere a um documento real que pode ou não custar mais dinheiro. O custar mais dinheiro é justamente a acepção de caro, né? Então, a conta de luz veio cara este mês. É denotativo. Poderia ser conotativo? Talvez. Acho difícil nesse caso aqui. Mas se vocês pensarem em algo aí, me falem, por favor. Bom, aí, gente, no exercício 3, eu pedi para vocês procurarem palavras homônimas e parônimas e criarem frases. O objetivo é que vocês lessem mesmo aquela lista para aprender, para aumentar o vocabulário de vocês. Espero que tenham feito isso, né? Então vamos lá, me deem rapidinho aí exemplos que vocês fizeram. Aí, professor, gostei de falar que as palavras estavam embananando uma com a outra. Oi? Tá bem baixinho.
aquelas palavras. Eu não, tipo, tava custando falar elas. É muito parecida. Muda só, tipo, uma letra diferente uma com a outra. Sim, sim. Sim, é horrível isso, você ter que decorar todas essas palavras, porque muda uma letrinha, já muda o sentido. É bem, os homônimos e parônimos são bem chatos mesmo. Mas, e aí, gente, me falem exemplos aí do que vocês escreveram quando fizeram exercício. Concerto com C, concerto com S. Muito bom, concerto. Que frase você fez? Vou consertar o telhado. E, Então, poderia colocar, ó, fiz o concerto do telhado. E e, concerto com e semana que vem irei em um concerto. isso. Semana que vem irei a. Uai, o que está acontecendo aqui? Ah, voltou. Semana que vem irei a um concerto. Ops, concerto. Isso aqui é parônimo ou homônimo, pessoal? São palavras parônimas ou homônimas? Ó, quando você fala concerto, concerto, Homônimo. o som é igual. O que quer dizer? Escreva aí. Homônimos? Oi? Seria homônimos? Exatamente, são homônimas. São homônimas Se- homófonas, porque elas têm o mesmo som. Seria a mesma coisa que acento? Acento, qual acento? Porque, tipo, então, acento e acento. O acento da, tipo, da palavra e o acento de sentar, por exemplo, do ônibus. Muito bem. Nesse caso, sim, essas são homônimas, homófonas também. Mas nós ainda temos três possibilidades. A gente tem acento do verbo assentar, que eu assento o piso ou azulejo. Azulejo. Assento de sentar, escolha, vamos pôr aqui um assento. E ainda tem o acento de acentuação gráfica. Página tem acento, por exemplo. Então, nesses dois primeiros casos, ó, nós temos homônimas perfeitas, porque elas são escritas da mesma forma e faladas da mesma forma. E nesse caso aqui, ó, nós temos homônimas homófonas, porque elas são escritas da mesma forma, são escritas de forma diferente, mas têm o mesmo som. Tudo bem? Aí tá passando um caminhão aqui Entendi. agora. Agora deu pra entender. Foi embora. Oi, desculpa, gente, eu não estava ouvindo, tinha um caminhão passando aqui. Deu pra entender, professor. Maravilha. Pensaram em mais algum exemplo? Só que aí, só que aí no trabalho, no dever que você passou, eu pus só os dois acentos. Tipo, eu não consegui pensar nesse outro acento, sabe? Tudo bem, não tem problema. Mas se você conseguiu ver que tinha diferença lá, já tá bom. Eu vou dar uma acelerada aqui porque o nosso tempo está passando e ainda tem que falar mais coisas para vocês. Mas, bom, era isso, pessoal. Vocês tinham que procurar lá. Me dê um exemplo aí rapidinho de alguma parônima, porque esses dois casos aqui que vocês passaram é de homônimas. E uma parônima, qual que vocês pensaram e procuraram, aliás, e escreveram? Vamos, gente, pessoal que não falou nada até agora, não escreveu nada até agora. Me dê um exemplo de parônima aí.
Professor, arriar e arrear. Qual? Peraí, não sei se tá certo. Não, pode falar, é que eu não ouvi mesmo, tá baixinho o som. Arrear e arriar. Arrear? É. Qual que é o sentido de arrear e arriar? Arriar eu conheço. Pôr arreio em cavalo. E arriar, abaixar e fazer descer. Ah, legal, eu não sabia desse sentido de arrear. Tinha na lista lá também? Tinha. Tinha, então, sim, é verdade, colocaram arreio. Então, tipo, vou arrear o cavalo. Bom, só dá para arrear cavalo, eu acho, né? Ou, deixa eu pensar aqui, deixa eu achar a lista lá. Arrear, arriar. Arriar é baixar, né? Descer. A suspensão do carro vai arriar, vai baixar. E são possibilidades, ó. Isso aqui são dois parônimos. Arrear, arriar. Eles têm pronúncia e escrita semelhantes, mas não são iguais. Por isso são parônimos. Beleza, gente, muito bom. Foi bom que vocês leram mesmo a lista e já deram um upgrade aí no vocabulário de vocês. E essa aqui, pessoal, essa aqui eu marquei, na verdade, porque a lista que eu mandei para vocês, eu achava que era a lista completa, completa mesmo. Mas essa lista não tinha as homônimas perfeitas. Eu jurava que tinha, mas não tinha. Então, eu só me toquei disso porque algum aluno perguntou, mas professor, não tem essas palavras homônimas perfeitas? Aí eu ainda insisti, falei, tem, mas não tinha mesmo. Eu fiquei procurando lá, não achei não. Aí eu, tipo, dei uma pesquisada e achei algum. Então, me desculpem mesmo, eu achei que era a lista completa, mas para os que procuraram, encontraram, que bom que vocês correram atrás. Mas as homônimas perfeitas, pessoal, são essas aqui, ó. Manga, são, acento, ou seja, elas têm a pronúncia igual e têm a escrita igual. E no caso mineiro, também tem a palavra trem, porque a gente tem que lembrar que essas homônimas, uma palavra pode ter mais de um sentido, e isso pode ser regional também. Não necessariamente precisa estar no dicionário. Uma palavra como trem, e esse é um ótimo exemplo, né? Em Minas usa demais trem, usa trem para tudo. E ele aqui é meio que um substituto de coisa, né? Mas é um pouco mais além disso. Mas ela é uma palavra que tem tanto o trem físico, né? Que você anda, entra nele e ele anda, aliás, como o trem esse trem aí mesmo, que os mineiros usam tão bem, eu não sei usar ainda. Mas é uma habilidade homônima, porque tem o mesmo som e a mesma escrita. Aí as homônimas homógrafas, nem isso tinha na lista que eu passei, porque eu fui usando isso aqui quando eu vi lá em cima, né, escrito colher, molho, molho, que eu achei que tinha, mas eu dei a lista errada para vocês mesmo. Mas então, as homônimas homógrafas são as que têm a mesma escrita. Então aqui, ó, colher, de colher frutas, né, colher verduras, e colher de comer. Aí também tem olho, que é o nosso órgão de visão, e óleo, do verbo olhar no presente do indicativo. E ainda tem esse outro exemplo aqui, ó, forma e forma. Nesse caso, forma pode ter ou não, cadê? Acento. É aquele acento diferencial que eu falei numa aula passada. Mas tem muita gente que já não usa esse acento também. Então fica forma e forma. E as homônimas homófonas tinha de monte lá. Essa daqui era fácil de encontrar, né? Que tem o mesmo som, por isso é homófona, mas escrita diferente. Aí pus uns exemplos aqui, mas
vocês devem ter encontrado outros lá. Acender, acender, esperto, esperto, cesta, cesta. Tudo bem até aqui, gente? Quem não fez ainda. Oi? Professor, naquela lá de cima lá que você falou que não tinha, o que muda dela é só o acento? Tipo de colher, colher. É só o acento? Nesse caso de colher e colher, não é nem o acento, porque não tem acento. É só na pronúncia mesmo que existe diferença. Uma seria, uma teria aqui, né, um som agudo. Ah, não, não é aqui não. Colher, teria um som agudo, né? Colher, colher. E sim, a diferença é só essa. Era essa a dúvida? Desculpa, era isso mesmo, João Pedro? Isso, era isso mesmo. Se a diferença dela era só o acento. Então, como a gramática não permite o acento, então fica meio difícil de diferenciar por aquelas regras que a gente já viu, né, na aula de acentuação. E também essa aqui, né? Você poderia colocar óleo aqui e olho. E na verdade, óleo e olho você também pode falar óleo. Não, não pode falar não. Mas tem a parônima, que já não é homônima. Deixa eu colocar aqui só para parônima. Você tem olho, ou melhor, óleo e óleo. Mas a gente não fala igual também. Algumas pessoas falam, né? Óleo, só óleo. Tanto é que existe aquela figurinha lá, né? Só óleo. Mas, bom, mas é isso. Tudo bem com essa lista, pessoal? Eu vou retomar bem rapidinho agora. Você vai passar outra lista pra gente, tá? Eu vou passar não mais dessa matéria de parônimos e homônimos, mas vocês podem ver mais. Se vocês quiserem, quem quiser, eu posso pensar em mais exercícios. Posso encontrar alguns na internet e passar para vocês. Vocês me lembrem depois, por favor, lá no grupo. Aí eu posso sim encontrar mais alguma lista e passar para vocês. Agora eu vou falar muito rapidamente com vocês, né? Porque nosso tempo já acabou, já está quase no final, aliás. Vocês teriam aula do que agora? Agora vocês teriam aula do que na quinta-feira? De nada? Ninguém lembra? Vocês já esqueceram como é que é a escola já? Já, tá todo mundo voado, professor. Ninguém tá lembrando de nada. Poxa, que tristeza, hein? Bom, gente, eu vou passar rapidamente com vocês aqui, porque eu não posso entrar no horário do outro professor, né? Se supondo que vocês vão ter aula agora. Mas então, a metáfora. E o almoço? Oi? O almoço é às 11. Eu acho que seria um almoço agora. O almoço a última aula é agora às 10h15, queria até às 11 horas. Mas eu não lembro mesmo, eu não sei dizer se vocês teriam aula agora ou não. Mas se vocês que deveriam saber não sabem também, então nós estamos perdidos aqui. Mas vamos lá, rapidinho. Então, a metáfora, gente, é essa comparação entre duas coisas, ou a igualdade de duas coisas através de uma qualidade comum. Então, com esses exemplos aqui, ó, minha filha é uma girafa, seu olhar era de gelo, aquela menina é uma flor. Isso são metáforas. Você pega uma qualidade de um ser ou objeto e compara com outro objeto, com outro ser ou objeto. Poderia falar também, na sala só tinha hienas, todo mundo rindo sem parar.
Então, tipo, na sala de aula só tinha hienas, não é que tinham hienas, animais ali na sala, mas tinham pessoas que não paravam de rir. E a hiena ela é conhecida pelo som que ela faz, né, que parece risada. Então, é um exemplo de metáfora. Vocês conseguem me dar um exemplo de metáfora rapidinho aí? Um outro exemplo? Ontem no grupo só tinha pé de cana, professor. Ontem só tinha pé de cana. Sim, é um ótimo exemplo. Só tinha pé de cana. Embora a cana propriamente ela não tem álcool, né? Ela só vem a ter depois. Mas sim, qualquer um entende essa frase. Sim, é um bom exemplo. Metonímia, pessoal, é essa troca de palavras por outras do mesmo grupo semântico. Ou seja, é o todo pela parte ou é a parte pelo todo. Então você tem esses exemplos aí, mas a gente pode pensar em outros. Me deem outros exemplos aí. Que outros exemplos a gente pode pensar? De metonímia. Podem escrever também, gente. Tipo, eu vou tomar um Yakult. Na verdade, você não toma o Yakult, você toma o vidrinho, o frasco de leite fermentado da marca Yakult. Entenderam? Que outro exemplo? Vamos, gente, pense aí comigo. Rápido, rápido. A gente poderia pensar. Tô indo lá no Santo Antônio. Santo Antônio é o nome de um bairro, mas você fala lá no Santo Antônio, lá no bairro de nome Santo Antônio. Também é um exemplo de metonímia. Entendeu? Vocês pegam uma palavra, você pega o sentido de bairro e transforma e usa a palavra Santo Antônio para se referir ao bairro. Tudo bem? Vocês entenderam o que é Tá. metonímia? Lembre, pessoal, aliás, lembrem não. A metáfora e a metonímia, só é importante falar para vocês que elas são os dois maiores processos mentais que nós temos. Segundo um grande linguista da nossa área, da área da linguagem, né, chamado Roman Jakobson, ele diz que a mente humana, ela trabalha, a gente só consegue pensar porque nós trabalhamos com metáforas e metonímias o tempo todo. O tempo todo a gente pega a qualidade de um objeto, de uma coisa, de um ser e coloca e projeta em outro. E ao mesmo tempo, o tempo todo, nós pegamos nós pensamos num iogurte, mas usamos o nome Danone, por exemplo. Ficamos trocando nomes de coisas e coisas e qualidades ou coisas e suas partes o tempo todo. E é por isso que a gente consegue pensar. Se não fosse a metáfora e a metonímia, não haveria língua, simplesmente não haveria pensamento humano. Mas é só para curiosidade para vocês aí, né? Pra... Professor, Oi? seria tipo assim, falar que quando, por exemplo, um menino fez alguma coisa nojenta, falar que ele é porco. Ele não é porco de verdade. A coisa que ele fez que foi nojenta. Isso aí é o quê? É uma metáfora ou metonímia? Uma metonímia. Não, nesse caso é uma metáfora. Nesse caso, aquele menino é um porco. É uma metáfora, porque você está pegando essa qualidade que nós atribuímos aos porcos, né, de serem sujos, nojentos, e atribuindo ao menino. Então, aquele menino é um porco. Mas, usando porco e menino para metonímia, eu não consigo pensar em nada agora. Hum,
A diferença dos dois é que, tipo, igual você falou do Yakult, é que fala que vai usar alguma coisa e é a marca do outro. Agora, quando você tá comparado a, tipo, a qualidade de um com o outro, já é diferente. Aí é metáfora. Quando você pega uma qualidade de uma coisa, esse exemplo que você falou é ótimo. Aquele menino é um porco. É uma metáfora. Porque o menino não é um porco, de fato. Mas você só está falando da qualidade deles. Aí é metáfora. Quando você se refere, quando você trata um objeto ou uma pessoa, ou melhor, a parte de um objeto, uma característica, não é qualidade, mas uma característica de um objeto, que, por exemplo, pode ser o nome de um produto. Você substitui um pelo outro, aí é metonímia. O Yakult por leite fermentado, o Danone por iogurte, o Machado de Assis pelo livro dele. Quando a gente fala, eu gosto de ler Machado de Assis. Você não lê o Machado de Assis, você não pega o Machado de Assis, põe na sua frente e fica lendo ele. Você lê o livro do Machado de Assis. Aí é metonímia. Ok? Todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo está entendendo? Ah, professor, eu entendi. Não se preocupem, pessoal. Isso aí é prática. Pode ser que ainda esteja um pouquinho confuso, mas é prática. É vocês começarem a prestar atenção. Como eu falei, né? Sempre prestem atenção na língua de vocês, porque vocês usam ela o tempo todo. Então, quanto melhor vocês saberem usá-la, mais inteligente e mais capazes de lidar com o mundo vocês serão. Muito bem, gente. Rapidinho aqui, ó. Sinestesia é outra figura de linguagem que a gente usa bastante, especialmente em textos literários. Então, além desses exemplos que eu já passei aqui, que outros exemplos a gente podia pensar? Que outros casos de sinestesia vocês podem me dar aí? Lembrem-se disso, é você pegar um sentido e sentido no sentido dos sentidos humanos mesmo, né? O olfato, a audição, a visão, o paladar e o tato, e trazer características de um para o outro. Então, que exemplos mais a gente poderia pensar aí? Bom, um exemplo que eu lembrei agora. Tipo, conseguir. Eu consigo identificar aquela coisa, tipo, através do cheiro, sem tocar nela. Aham. Que coisa? Me dá um exemplo de uma coisa aí. Um queijo? Uma comida, alguma coisa assim. Então, se você consegue, se você está falando a frase assim, ai, aquele queijo não me cheirava bem, não necessariamente é uma sinestesia, mas se você pensar, o cheiro daquele queijo era, o cheiro daquele queijo era grave, era grosso. Aí você pode pensar assim, nossa, devia ser um cheiro muito forte, né? Alguma coisa assim. É o que eu consegui pensar agora, mas deixa eu pensar num outro exemplo. O terno preto daquela pessoa gritava a dor dela. Um terno preto, numa situação de luto, ele indica que a pessoa está, ou melhor, um terno preto pode indicar luto. Então, um terno que grita uma dor, terno não grita. E a cor preta, aliás, também não grita. A cor preta você vê a cor. Mas nesse caso você está atribuindo um som a uma cor. O preto gritava a dor da pessoa. É uma possibilidade. Ou quando você fala aqui, ó, sinto o olhar dele pesando. Quer dizer que quando uma pessoa está te olhando, ela pode estar dando um olhar de desaprovação, você fez alguma coisa errada.
por exemplo, e aí a pessoa está te olhando ruim, olhando feio. Então, esse olhar está pesando sobre você, está sentindo oprimido. Vocês entenderam, pessoal? Tá tudo bem? Sim. É que agora, nesse momento, eu não Ah, estou conseguindo perfeito. lembrar de um outro exemplo mais fácil, né? Mas a sinestesia é essa mistura de sensações diferentes. Rapidamente, a ironia todo mundo sabe, né? É você falar uma coisa e querer dizer o oposto. Então, obrigado por nada. Eu entendi toda a sua matéria. Muito bem, você sabe o que é ironia. Perfeito. Entendi toda a aula de hoje. Isso mesmo. Ou então você fala com a pessoa, muito obrigado por nada. Também você está sendo irônico. Mas essa que você falou é melhor ainda, né? Porque não precisa dessa contraparte do obrigado por nada. É só falando, eu entendi tudo que você falou, entendi toda a matéria. Isso mesmo. Ironia é isso, é você dizer uma coisa querendo dizer o contrário. E a prosopopeia, pessoal, é a personificação, é botar sentimentos e características humanas a coisas. Também pode se pôr em animais. Só que como existe toda uma discussão atual, né, sobre até onde os animais são realmente irracionais, então eu não coloquei exemplos aqui de animais, eu só coloquei exemplo de coisas mesmo. Que outros exemplos a gente poderia pensar aqui de prosopopeia? Rapidinho, rapidinho. Poderia pensar as paredes, aquela frase famosa, cuidado, as paredes têm ouvidos. É um exemplo, entendeu? A parede, não é que a parede tem ouvido, ou mesmo que ela ouça, mas o que quer dizer é que alguém pode estar do outro lado da parede. E da mesma forma, as janelas observavam. Não é as janelas que observavam, é que alguém na janela observava. Entendeu? A gente está dando características humanas para objetos. As paredes têm ouvidos, ou então a noite era a única testemunha da solidão, da minha solidão. A noite se personifica aí numa entidade que é testemunha de algo. Ser testemunha é uma característica humana, mas aí a noite se torna a minha testemunha da minha solidão. Entenderam? Certinho? Certinho, professor. Eu vou acreditar que a maioria está entendendo, né? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Estamos 0% de ironia. Não estamos falando nada de ironia, tá? Não, vocês entenderam, sim. Entenderam bem até. Pessoal, qualquer dúvida, me perguntem. Eu estou aqui, ó. Estou aqui no. Deixa eu fechar essa telinha. Ai, meu Deus, perdi o tela. Vocês estão me vendo ainda aí? Ah, agora apareceu eu de novo. Beleza. Então, pessoal, estou no celular, ó, o tempo todo. Ok? Falem comigo, se vocês tiverem qualquer dúvida. Não deixe acumular as coisas. Eu sei que vocês estão com bastante pressão agora aí, com um monte de matéria. Eu espero que nenhum professor tenha dado nada para vocês aí no feriado, porque amanhã é feriado. Mas não deixe acumular, gente. Tirem dúvidas, perguntem. Estou sempre por aqui, ó. Só não me mandem, de novo, né? Eu falei semana passada, não me mandem mensagem 9, 10 horas da noite, que aí eu vou ficar muito bravo. Mas durante o dia pode me escrever a qualquer momento que eu respondo. Bom, é isso, gente. A nossa aula, vamos encerrar por aqui. Bom feriado para vocês.
E na semana que vem, eu não vou mandar exercício, atividade para hoje, não. Eu vou deixar para mandar na semana que vem, que aí nós já faz um acumuladão de mais figuras de linguagem para trabalhar. Então, para essa semana, eu vou mandar para vocês um livro para vocês começarem a ler. Não é para ler o livro inteiro, é só para começar, para pegar ele, para começar a ver a linguagem dele, para a gente começar a trabalhar na outra semana ainda. Começar a trabalhar daqui 2 semanas, se tudo der certo. Então é isso, gente. Muito obrigado por todos que estiveram presentes aqui, que me assistiram. Espero de verdade que vocês tenham entendido e vamos se falando aí. Bom feriado para vocês. Ah, e colocaram o nome, né? Todo mundo colocou seus nomes aqui no chat. Quem não colocou ainda, lembra de colocar. E é isso, gente. Muito obrigado. Até mais aí. Certinho, professor. Tchau. Bom feriado pra você. E muito obrigado. Falou, Valeu. professor. Fica dentro de casa. Pode deixar. Não sai na rua. Coronavírus. Precisamos de você. E eu preciso de vocês também. Bom feriado para vocês. Eu vou só no boteco rapidinho comprar uma cachaça. Leva a máscara. Falar pra você, aqui de casa também tá acabando. Você viu na foto antes do O grupo, álcool né? em gel Pra mim tá acabou, vou acabando. ter que Tem que comprar comprar mais. pinga. Não, o bom é que você já tá se protegendo por dentro. Você tá bebendo cachaça, você já tá aliviando tudo lá dentro. Tá matando Álcool o por vírus. fora, pinga por dentro. Tá matando o vírus por dentro Mas também. claro. Falou, professor. Valeu. Falou pra vocês. Tchau, obrigado.